papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Programa inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. Tivemos aqui durante a semana os Estados Unidos se livrando de um grande problema lá na presidência deles, hein, Leone? É verdade, né? Pelo que parece, vamos ter que esperar até janeiro, mas pelo que parece deu Joe Biden. Exatamente, tomara que isso sirva de exemplo aqui no Brasil. Bom, sejam todos bem-vindos aqui, você que está escutando no carro, né? Você que vai assistir a gente no Facebook, pelas mídias sociais. Hoje temos um convidado aqui, Benedito Martinho Correia de Oliveira, advogado, ex-árbitro de futebol. Recentemente, o Dr. Benedito denunciou à Justiça irregularidades cometidas pelo presidente do SAFESP, que é o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, órgão pelo qual ele exerceu o cargo de diretor jurídico na gestão passada. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Estamos aqui, né, para ser sabatinado por vocês e falar tudo aquilo que realmente é a verdade que está acontecendo, que muita gente não sabe, principalmente os árbitros. Exatamente. Doutor, vamos já começar falando dessa representação criminal do senhor contra o presidente do sindicato, que é o Aurélio Santana Martins. Por que o senhor entrou com essa representação? Bom, pelo seguinte motivo, eu tomei conhecimento no caso desse processo, foi justamente através da coluna do nosso amigo Fiore. Tá. E do live de você, todos os sábados, junto com o Fiore. Bom, quando ali eu peguei e verifiquei, como eu tenho meu cadastro no Tribunal de Justiça e o processo é digital, eu peguei e puxei o processo para verificar. Então, o que acontece? Foi uma representação que o seu Aurélio fez, dizendo que tinha havido a invasão nos computadores, do sindicato. Isso. E, a princípio, estava numa dúvida se seria Marcelo Marçal, Douglas André ou Arthur Alves Júnior. Tá? Arthur, o ex-presidente. E o Douglas, capacho do último presidente, do ex-presidente. E o Marçal, aquele que tem o blog do Marçal. Muito bem. Aí depois foi e verificou através de ele disse que fez lá uma peritagem na coisa toda, o perito dele, o Destro. Aliás, só para contextualizar para o ouvinte, o perito dele é funcionário dele. Ele contratou um funcionário dele para fazer peritagem, e esse caso que o doutor está explicando é que o SAFESP entrou na justiça dizendo que os computadores foram invadidos e que esses 3 suspeitos que o doutor elencou agora seriam os possíveis invasores do site. E ele assinou a petição da investigação como presidente licenciado do SAFESP. Exatamente. Uma coisa maluca, quer dizer, a presidente não assinou e ele não poderia assinar isso, né, doutor? Não poderia. Justamente isso daí que me chamou a atenção. Que até então é aquele detalhe, há provas e há provas. Então se o Marcelo, que daí o negócio destinou totalmente ao Marcelo Marçal. Tá. E que nem eu sempre falo, se o Marçal realmente não tem culpa, pegasse o HD dele e levasse para perícia na Polícia Civil, eles iriam investigar e tudo mais. O perito funcionário dele disse que foi o Marcelo Marçal. Ele diz, agora, aquele detalhe. Palavras são palavras que se perdem no ar. Muito bem. Então, mediante isso, peguei, olhando o processo, aí o que aconteceu? Eles fizeram, na época do acontecimento, eles se dirigiram ao 23º Distrito Policial nas Perdizes, que é a área que pega o sindicato. O que acontece? Eles pegaram e fizeram um boletim de ocorrência. Até aí, perfeito. Acredito que a autoridade policial deve ter dito a ele, porque o Aurélio disse que é advogado,
mas eu tenho minhas dúvidas. Porque as besteiras que ele faz, ele não sabia que teria um prazo, coisa parecida. Mas tudo bem, vai, segue lá. Aí ele pegou e deve ter sido orientado que ele teria que entrar com a representação criminal, no sentido de pedir a instauração do inquérito, até 6 meses. Pra você ter uma ideia, já estava no final do prazo, foi quando então ele entrou com a representação. Tá. Quando eu li a representação, até aí perfeito, bonitinha e tal, tá? Quando eu peguei e vi depois ao final, Regildênia, vice-presidente, Fabrício Porfírio tesoureiro, Aurélio Santana Martins, presidente licenciado e procurador e assinado. É o fim do mundo, né? Quer dizer, é um absurdo. Ele conseguiu cometer 2 erros num lance só. Ou seja, como presidente licenciado, ele não podia assinar nem o papel higiênico do sindicato. Primeiro lugar. Sim. Tá? Que está fora. E ele tinha entrado com o pedido de licença dele, só para você ter uma ideia, se não me falha a memória, foram 3 ou 4 dias antes de assinar esse documento. Então ele já estava impossibilitado disso. Claro, claro. E segundo, erro. Procurador, maravilha. Cadê a procuração ortogada pela presidente, no caso em exercício, dona Regildênia, a ele, para poder fazer esse trabalho? Não estava nos autos, né? Não tem! Não é que não estava, não existe. Meu Deus. Eu fiz uma petição, sim, em meu nome, como associado do sindicato, coloquei como terceiro de boa-fé, tá? Informei todos esses erros que eu verifiquei. Acontece que ainda está em fase de investigação. Então, até então, eu não tive uma manifestação nem do MP, nem do juízo. Tá? Por quê? Porque até então estava lá no DIPO, porque está em processo ainda de inquérito, no DIPO para pegar e fazer todas as investigações corretas. Tá. Tanto que tem um ofício para o sindicato apresentar os computadores para serem levados à perícia da Polícia Civil. Entendeu? Para fazer a perícia em todos eles. Agora, também quero saber o seguinte, com certeza, se esse ofício for através de correio, não tem ninguém no sindicato. Se for através de um oficial de justiça, não tem ninguém no sindicato. Se for através de, sei lá de quem, do Papa, também não tem ninguém no sindicato. Como é que vão receber aquilo? Se o sindicato está abandonado e fechado. Nós já vamos chegar nesse assunto. Leone, você? Doutor Benedito, o que leva, ou quais são os interesses que existem para se invadir o computador de um sindicato, né? O que tem por trás disso? Porque, por exemplo, recentemente nós tivemos diversos órgãos públicos que foram invadidos, inclusive o STJ, mas com o intuito de sequestrar os dados e pedir um resgate ali para descriptografar. Agora, o que leva, né, essas pessoas a querer invadir o computador do sindicato? O que tem lá? Eles estavam atrás de quê? Olha, com todo respeito, acho que eles estavam atrás de uma receita de pizza. Porque, honestamente, não tem nada. A única coisa que tem nos computadores do sindicato, sim, são todos os cadastros dos associados, tá? No caso, tinha lá a expedição de notas fiscais que o sindicato, quando fazia o repasse da taxa de arbitragem da federação, entendeu? Tudo coisa legalizada. Documento, vamos dizer, um documento esse aqui não tem nada em termos de sindicato. Nada com confidencialidade ou relevância? Nada, e por que então que se abriu Leone, esse inquérito para ao que me parece, depois o doutor vai me confirmar, é uma questão política. É a questão de você acusar um inimigo político de ter feito um crime sem, eventualmente, ele ter cometido, porque, de fato, não tem justificativa para uma invasão dessa, não tem ganho para quem invade. Mas tem que ver a motivação, né? Isso. E as investigações podem, claro, esclarecer isso agora, graças ao doutor. E se esclarecer, até onde eu sei, denunciação caluniosa é crime grave. É crime grave que pode caracterizar, inclusive, falsa comunicação de crime, dando direito à vítima, tá? A ingressar com esse pedido de a instauração de um inquérito para falsa comunicação de crime, que ele vai ter que responder,
e, juntamente com isso, uma ação de perdas, indenização de perdas e danos morais e materiais também, tá? Em cima do sindicato. Quer dizer, o seu Aurélio, de uma atitude, para mim, isso aí é pior que uma atitude leviana por parte dele, tá? Ele conseguiu, vai conseguir, aliás, afundar mais o sindicato que já está. Exatamente. Bom, doutor Benedito, apesar das divergências, né, que vocês tiveram em algumas situações do passado, o ex-árbitro Euclides Zamperetti Fiore apoiou, né, essa sua iniciativa de motivar a justiça para investigar o comportamento do Aurélio. E ele, por conta disso, fez questão de enviar algumas perguntas. Vamos agora para a primeira pergunta do Fiore. Benedito Martins de Oliveira, conhecido no meio da arbitragem por Benê. Sou advogado e fez parte do jurídico Safesp, gestão Arthur. Eu gostaria que o senhor nos desse uma rápida visão da gestão Arthur no setor jurídico, principalmente no fato de estar devendo o ISS. Parece que tem uma ação na prefeitura, mas eu gostaria de saber por que chegou a este ponto e por que não foram pagos. Ok? Muito bem. Meu caro Fiore, boa noite, grande colega, amigo. Realmente tivemos divergência, mas é porque aquele detalhe era mais no sentido de opinião, cada um tinha uma opinião. E um é mais louco que o outro, vamos falar o português claro, né, Fiore? Mas a verdade é o seguinte, veja bem. Eu fazia parte realmente do departamento jurídico do sindicato, mas somente na palavra. Nunca no papel, nunca em nada. Eu acho que falava aquilo, o Arthur jogava um negócio mais para, de repente, me agradar. E quando tinha algum outro probleminha, para o Benê resolver, que o Benê e tal e tudo mais. Agora, esse processo do ISS, bem colocado, para mim foi uma surpresa. Porque o Arthur, depois de um período, ele pegou e omitia de mim tudo que acontecia no sindicato. Tudo. Tudo. Porque ele sabia que eu ia criticá-lo, que eu ia pegar no pé, que eu ia arrumar encrenca até em cima disso, né? E o Arthur não aceitava ser contrariado. Se ele pegasse uma bola, a bola fosse branca, e ele falasse que aquela bola era vermelha, o camarada tinha que dizer que era vermelha. Ele não admitia que fosse dizer que era branca. Entendeu? A não ser que, não, é vermelho, mas um vermelho diferente. O Arthur era desse jeito e comigo ele trombava. Aí, o que aconteceu? E como eu disse, eu só fui tomar conhecimento desse processo quando da época das eleições. Para você ter uma ideia. Foi aí que eu tomei conhecimento. Aí eu peguei, entrei no processo, fui verificar. São 3 execuções fiscais de dívida ativa, porque é o seguinte, o sindicato ele estava pegando, extraindo nota fiscal. Até aí perfeito. Só que ele não estava recolhendo os 5% do ISS, que teria por obrigação. Acontece que tinham dito que o sindicato era uma entidade isenta do pagamento do ISS. Realmente ela o é. Só que ninguém se ateve a um detalhe. Qual foi o detalhe? Você, Fiore, e muita gente sabe que o sindicato ele nasceu através de uma associação de árbitros, que, se não me falha a memória, era a PAFESP na época. Tá? Então, o sindicato ele herdou o mesmo número do CNPJ da PAFESP. Só que, no cadastro, eles não mudaram a atividade. A atividade continuou como associação. Inscrição municipal. Então, o que aconteceu? A associação ela tem que pagar o tributo. O sindicato não tem que pagar tributo. Então, não houve essa alteração. O sindicato agora está discutindo na justiça a isenção ou não. E depois, quando eu descobri isso, o seu Arthur já estava exilado lá na Paraíba. E o que aconteceu? Eu comecei a cobrar do seu Pianoski, que era o tesoureiro. E ele dizia, não, Benê, que não sei o que lá. A ponto que eu fui conversar, liguei para a advogada do caso.
tá? Que ela tinha perdido um prazo, até, para você ter uma ideia. Mas ela perdeu um prazo porque ela foi internada para dar à luz a uma criança, ao filho dela. Então, estava devidamente justificado. E um outro detalhe que eu fiquei perplexo na época e discuti demais isso. Para garantia da dívida, eles haviam pego e dado como garantia a sede do sindicato, para você ter uma ideia. Que beleza, hein? Maravilha. E isso sem consultar o associado, porque a sede não é de um, a sede é de todos os associados. Claro. Tá? A sorte, aquele detalhe, Deus está sempre de plantão. Quem comprou aquela sede, que fez a venda de lá da antiga, da Letieri, que tinha lá na Brigadeiro, foi o Aragão. E o Aragão, em sistema casado, comprou essa sede na Barra Funda. E o que acontece? A princípio, a escritura e a verbação no registro de imóveis estava em nome dele. Fizeram somente a nova escritura em nome do sindicato, mas não averbaram no registro de imóveis. O que aconteceu? Que sorte, hein? Foi a sorte. Né? Quando Aragão pegaram... José de Assis Aragão, ex-árbitro. Exatamente. Quando pegaram e levantaram e viram que o processo, a verbação estava em nome de José Assis Aragão, como é que eu posso pegar e dar como garantia um imóvel de terceiro? Foi a sorte que a prefeitura não quis e o próprio juiz abriu mão. Senão nós tínhamos perdido a nossa sede. Doutor, o Arthur Alves Júnior, ex-presidente do sindicato, roubou o sindicato? Bom, Paulinho, sabe, aquele detalhe, né? É que eu falo muito isso, coloco bastante. É a mesma coisa que o torcedor que chega pra gente e fala: pô, o árbitro roubou! O árbitro roubou! Aí eu digo pra ele estava com uma arma em punho? Não. Estava carregando um 38, uma peixeira, alguma coisa, não. Então, a palavra roubo é uma palavra muito séria, muito forte. Eu digo para você, roubar, eu digo que não posso dizer para você que roubou, mas que lesou, lesou. Tá? Deixou o sindicato a zero. Zero. De que maneira? Sem dinheiro. Não, mas o que ele fez para... É uma boa pergunta. Bom, nos últimos meses nós tivemos conhecimento, porque, veja bem, o Arthur ele se enganjou com um camarada aí e só começou a fazer coisas erradas. E como eu disse, para mim foi a maior decepção de amizade que eu já tive até hoje na minha vida, que eu tinha o Arthur como um irmão meu. E não é hoje falar uma coisa e estar cuspindo no prato que comeu. Uhum. Muito pelo contrário. Porque me traiu e muito. Tá? Então, o que acontece? Ele começou a fazer coisas e, às vezes, para esconder determinadas situações, para que eu não participasse, ele fazia reuniões em Piracicaba, na Associação do Seu Canadinho. Associação de Arte de Piracicaba. Tá. Para a gente não aparecer. Renato Canadinho, que foi um dos candidatos nessa eleição. Candidatos às eleições do sindicato. E ele fazia isso. Aí depois tomei conhecimento da besteira que ele fez com relação à primeira eleição do sindicato. Porque eu também não tinha conhecimento de dois regimentos eleitorais. E o Arthur dizia, de antemão, dizia alto e com todas as letras, que não tinha conhecimento desse novo regimento, que era de 2004. Absurdo. Não conheço. No fim tem a assinatura dele lá. É que nas eleições ocorreu o seguinte. O Arthur Alves Júnior, ele fez o edital de convocação das eleições baseado no estatuto de anterior, de 2013, 2013. né? 2013. Só que já existia um de 2014. Aí entraram na justiça e falaram, peraí, já tem um estatuto novo, ele fez baseado no anterior. Uma coisa de louco. Mas o problema maior não foi esse ainda, Paulinho. E não foi esse ainda o maior. Que quando ele lançou, vamos dizer, a chapa, aí ele constituiu uma comissão eleitoral que tinha que fazer, só capacho dele. Um dos capachos, que era o presidente que estava lá da comissão,
era filho do cara que ia ser o tesoureiro dele, que é o Jair Godoy, que é capacho do Arthur. Você entendeu? Aham. Se o Arthur mandar o Jair comer tiririca, ele come. E ainda fala, só isso. Aham. Tem esse detalhe. Tá? Que um monte de coisas foi feito. Que esse Jair, ele era presidente do Conselho Fiscal. E como que você vai num Conselho Fiscal, numa assembleia, sem saber o que você vai fazer? Porque a ata já era feita pelo Arthur. Que beleza. E o Conselho Fiscal do sindicato nunca se encontrou. Entendeu? Uhum. Nunca se encontraram. Acho que eles não sabem nem quem é quem. Então, Era o que tudo que acontece? manipulado por ele, né? Ele mandava em tudo. Ele era o conselho, era Ele tudo. fazia tudo, exatamente. Então, nessas coisas todas, depois ele pegou nesse negócio do conselho, quando ele percebeu, tá, que daí eles pegaram e levaram a conhecimento de uma outra profissional para ver qual que era o que seria válido do regimento eleitoral. Me poupe, a advogada disse que não, vale o de 2013. Leone, Qual é o desfecho esperado dessa situação, doutor Bernardino? O senhor acha que isso, o que vai acontecer, os próximos passos aí dessa situação? Sindicato, Sim. falência. O senhor acha que é simples assim? Falência. Se nós não tivermos a atitude, no sentido dos árbitros, no caso, nos ajudar, tá? Porque eu comprei um... Falta união hoje? Sempre... Na classe. Não, veja bem, nunca houve união. Nunca houve união, não é hoje, tá? Mas, antigamente, ainda tinha alguns que se uniam. Hoje, nem isso. Quem poderia ser uma liderança para fazer essa retomada hoje aí? nesse Na cenário minha atual? opinião, hoje só tem um elemento que pode assumir o sindicato. Seriam dois, mas um, infelizmente, está debilitado e tal, não tem condições. O outro que hoje teria só esse nome. José de Assis Aragão. É o único. Entendeu? É uma pessoa que tem uma grande afinidade com o presidente Reinaldo na federação. É um elemento que conhece muito o sindicato, que já passou por várias gestões, sempre com um trabalho maravilhoso, entendeu? Resgatou muita coisa que o sindicato, para o sindicato, fez muita coisa para o sindicato. Então, é o único que pode fazer. Agora, para nós termos acertar essa situação, essa diretoria, encabeçada pelo seu Aurélio, tá? Pelo ditador Aurélio, porque ele está afastado, mas ele manda. A Rejudene é uma grande laranja. é na mão verdade. dele, tá? É laranjinha na mão dele. Eles não vão nunca pegar e renunciarem. Não vão. Isso eles não vão fazer. Teria duas situações. A gente marcar uma assembleia, de repente, para colocá-los para fora. Quando termina o mandato dessa gestão? Começou esse ano. Começou esse ano. É em Tem mais janeiro. três. Janeiro, bem no comecinho do ano. Começou Nossa. dia 8 de janeiro. Ele Começou quente, começou em janeiro e ele já pediu afastamento para ser candidato a vereador em Jacareí. Foi, porque ele- ele fez o trampolim. Isso. Ele fez um trampolim. Precisou ter um statuszinho, né? Para se lançar candidato. Então, o que acontece? Na Assembleia, teria que ter, vamos admitir, o quórum que o Estatuto vai, 50 mais 1, coisa assim, por causa do assunto. Hoje, por causa dessa pandemia, abandonado e tudo mais, ninguém está pagando. Então, o número de inadimplentes é enorme. Mesmo que vamos admitir que tenha 10 camaradas que estão devidamente em ordem com a obrigação da tesouraria, tá? Será que eles iriam dar para mim a listagem para mim fazer alguma coisa? Lógico que não. Tá certo? Que daí eu poderia me basear numa assembleia dentro desse quórum, desse número de adimplentes. Tá certo? Sim. Eles não vão me fornecer isso. Será que era isso que estavam buscando? Então, eu só vejo uma situação hoje. Pegar um grupo e entrarmos com uma ação de um pedido de intervenção judicial. Bom, doutor, vamos para um breve intervalo. O papo tá quente, hein? Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta
Programa inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. Conversando com Benedito Martinho Correia de Oliveira. E vamos agora à segunda pergunta do Fiore. Vamos lá. E outra coisa, o senhor nos dissesse, rápidas pinceladas, sobre a convocação de assembleias, assembleias itinerantes, por exemplo. Ele convocou a assembleia, vamos dizer assim, em Campinas, convocou uma em Piracicaba, outra, então em alguns outros lugares. E como principal, aquela assembleia que aprovou a conta dele, né? Convocada às 7 horas da manhã, né? Que aprovou as contas dele, lá no clube, no bairro do Tremembé. No bairro do Tremembé. Que o senhor nos dissertasse em rápidas pinceladas como foi isso, essas situações todas. Ok? Ele fala aí do Arthur Alves Júnior. Exatamente. Bom, como eu já disse, ele fez uma série de coisas erradas e tinha uns procedimentos absurdos, e principalmente com relação às assembleias, no caso, assembleias ordinárias todo ano, que são realizadas para prestação de contas. Só para você ter uma ideia, o tesoureiro não sabia nunca que a assembleia estava marcada. Nossa. O tesoureiro não, desculpe, o presidente do Conselho Fiscal, que é pior ainda que o tesoureiro. Que teve uma vez, inclusive, que eu fiquei com o Arthur num sábado lá no sindicato, e ao final, e a assembleia ia ser no domingo, a assembleia essa do qual eu não participei, que eu estava trabalhando, fui escalado num jogo. Se não me falha a memória, até foi em Olímpia também, me lembrei, mas foi isso. E nesse dia, ao final da tarde, ele já tinha feito as atas, tudo e tal, e ele ligou pro presidente do Conselho Fiscal, falou: Jair, seguinte, não esquece, amanhã tem assembleia. Acho que o cara assustou. Bom, não sei o que aconteceu na assembleia. Agora, essa última que você falou, Fiore, que o Arthur tinha o costume realmente de às vezes fazer uma assembleia em Piracicaba, fazer uma assembleia em Campinas e assim. Que sabia que ninguém ia. Exatamente. E nessa daí, que já estava próximo às eleições, para não mostrar as coisas erradas, ele convocou numa segunda-feira, às 7 horas da manhã, no Clube Atlético Tremembé, numa travessa da Rua do Horto Florestal, no bairro do Tremembé, Zona Norte. Eu fiquei doido com aquilo lá. E naquela época, ele já estava exilado na Paraíba. Então, o que aconteceu? Pegamos e fomos. Agora, seria uma grande oportunidade, tá? Que eles se omitiram. O seu Aurélio já estava em campanha. Já estava próximo das eleições. Ele já tinha a chapa formada. Sabe quantos da chapa dele compareceram nessa assembleia? Não. 2. O Destro, que é o funcionário dele, o braço direito, e a dona Regilene. Mas ninguém. Que beleza, hein? Ora, ele que deveria estar lá, para justamente ver os erros, os absurdos que estavam sendo colocados. Bom, a Assembleia, se não me falha a memória, no geral, fomos em 8 elementos. 8. Quando foi aberta a Assembleia, eu quis fazer uma explanação e fui logo cortado pelo seu Pianoski, o diretor financeiro. Aí eu, de alto e bom som, falei assim: então eu não posso me explanar, não posso falar nada? Não pode. Não aprovo as contas. Conclusão. Foram 5-3. Os votos, 5 para aprovação e 3 não aprovação. Quando o Jair pegou a ata para falar da Assembleia, da prestação de contas, para você ter uma ideia, a assinatura dele, ainda se você pusesse o dedo, saía a tinta, de tão fresquinha que estava, que ele assinou ali na hora. Entendeu? Não? Foi isso. Então essa é uma das verdades e tal. Por isso que, vamos voltar um pouco ao passado, quando o seu Arthur saiu da federação, que a dona Regilene fez aquela denúncia, depois teve outras e tal,
teve um rapaz, um árbitro, que fazia parte do conselho fiscal dele, e saiu perplexo, inclusive fez uma denúncia contra o Arthur. O Arthur o tinha chamado no departamento de árbitro para que ele assinasse a ata de reunião do conselho fiscal. E ele assim recusou. Conclusão, o Arthur tirou ele fora. E esse sujeito não está preso, hein? Leone. Doutor Benedito, mudando um pouquinho só de assunto, uma curiosidade, né? A gente vê hoje em dia muita polêmica em relação à arbitragem, mas principalmente em virtude da tecnologia, né? Acredito que a vida do árbitro ali, o exercício da profissão de árbitro de futebol mudou um pouco com o uso da tecnologia. O que o senhor acha disso tudo que está vindo por aí, de chip, de VAR, videotape fazendo linha de impedimento, ou seja, auditando o trabalho do árbitro ali em real time? Ficou mais difícil ser árbitro de futebol hoje em dia ou mais fácil com essa tecnologia? Não, veja bem, para mim o árbitro de futebol daqui para frente ele tem que ser robotizado também, colocar umas lentes de coisa na vista dele para enxergar as coisas, tá? Eu sou a favor, claro, da tecnologia, ela é bem-vinda. O progresso é válido em todos os sentidos. Só que aquele detalhe, hoje o árbitro praticamente, ele perdeu toda aquela autonomia dele. Aquela autoridade. Por quê? Ele apitou um troço. Para! Aí eu vai, você errou, você vai ver. Não pode. Tá? E uma coisa, eu não estou vendo critério nisso. Não estou vendo critério. Eu assisto muitos jogos. Né? Assisto jogos da Série D, da Série B, da Série A, tudo quanto é jogo, só fico assistindo futebol. E você vê os jogos, eles aplicam, eles têm um critério, outros é outro critério. Isso tanto o árbitro central como o árbitro do VAR. Aí eu pergunto, qual é o certo? Ninguém sabe. Eu acho que nem aquele que está orientando os árbitros sabe o que é certo. Infelizmente é isso. Entendeu? Por isso que nós estamos tendo polêmicas em cima de polêmicas. Agora, aquele detalhe. No lance do impedimento, por exemplo. Gente, é um absurdo. Porque, poxa, anteriormente, o que aconteceu? O jogador já estava adiantado. Bola, quando era lançada a esse jogador, o assistente já levantava o instrumento dele. Até porque o impedimento é na origem. Exatamente. Isso. Hoje não. Hoje o assistente espera esse camarada pegar a bola e fazer alguma coisa. Se ele fizer alguma coisa, ou chutar para fora, ou chutar para o gol, fazer alguma coisa, olha que o cara levanta. Aonde está isso? Eu não vi. E complica a vida do árbitro, porque o narrador narra o gol, aí a imprensa diz gol foi anulado, quando não foi anulado nada, é na origem. Exatamente. Sem falar que hoje em dia, né, o futebol perdeu, na minha opinião, a graça ali naquele sentido. Quando faz um gol, aí você vê o cara parado ali, putz, fica preso na garganta. Aí vai gritar depois que o jogador nem comemora mais, demora 2 minutos ali. Não, então hoje aquele fator que a gente sempre quando diz, vai, mesma linha, vamos dizer assim, você não sabe mais se é a mesma linha. Porque se o camarada, ele pegou, não cortou a unha do dedão do pé, a unha dele está grande, vai dizer que ele está impedido. É isso, é isso. A unha dele diz que ele está impedido. Tá certo? Se é um camarada aquele que não é que tem nariz grande, ele tem a face recuada, né? Ele tremendo na napa. Também, se tiver a ponta do nariz... Pô, para, gente! O pior é que ele tá falando brincando, mas é verdade. Porque a linha do VAR, na coisa, mostra se tiver mesmo. Então... É isso, é isso. Sensível. Agora, aquele detalhe. O árbitro em campo, tá? Ele não tá vendo se tem linha ou não. E eu digo uma coisa para vocês. Teve uma época, ainda na época do Coronel Marinho, eu também, além de delegado, exerci a função de analista de arbitragem. Eu fazia observação dos árbitros, principalmente as categorias de base, que agora está voltando novamente, porque o Dionísio tinha cortado. Até era uma coisa que
Como que a comissão de arbitragem ia saber se o árbitro era promissor ou não? Não tinha conhecimento. Sim. Foi um absurdo que o Dionísio fez. Quer dizer, ele só fez absurdo. Muito bem. E agora a Ana Paula está resgatando de novo. E o coronel dizia o seguinte, que de repente de um lance que a gente tivesse alguma dúvida, podia pegar, fazer uso da eletrônica para ver se estava certo ou não. Que hoje em todos os estádios, até num sub-11, tem uma câmera. O cara está gravando. Tá certo? Então vamos olhar para tirar a dúvida. Eu sempre fui contra. Por que eu sou contra? Se eu estou num estádio de futebol analisando o trabalho de um trio de arbitragem, eu tenho que ver aquilo que ele viu. Concorda ou não? Claro. Então eu tenho que pegar e fazer o meu relatório baseado naquilo que eu vi. Agora, se ele fez, eu vou olhar para ver se ele acertou ou ele errou, não. Tá? Inclusive, eu tive uma vez um jogo em Barueri, nunca mais esqueço. Se não me engano, era 3, se não me falha a memória. Barueri e Mirassol, se não me falha a memória ainda. Barueri jogava, hein? Você tem um tempo. Era o Wilbert que estava arbitrando essa partida. Teve um lance que lá de cima ele pegou, foi um pênalti a favor do Barueri. Eu peguei e vi, não caracterizei uma jogada como pênalti. Sou honesto em dizer, falei, não foi pênalti. O Wilbert errou, né? Mas fiquei ligado em toda a situação pós-marcação. Qual foi a reação dos jogadores? É claro. Nenhum jogador questionou. Conclusão, eu estava errado na minha ótica de ter visto aquela jogada como se não tivesse ocorrido. Porque ali no campo ele sabe, né? Exatamente. Doutor, é um equívoco, eu acho que é, não sei se o senhor acha, que a CBF colocar no VAR um árbitro FIFA e para apitar em campo um árbitro que não é FIFA, quer dizer, o cara não se sente intimidado? É uma boa pergunta essa. Para mim é um absurdo isso. Olha, um dia eu estava conversando com o nosso grande mestre, Emílio Marques de Mesquita. É uma capacidade, realmente eu fui ver uma palestra dele uma vez, é uma capacidade de entendimento de arbitragem. Não, sabe tudo. Isso. E é representante da FIFA aqui no Brasil, inclusive intérprete da FIFA, porque ele é um poliglota e tal. É uma pessoa maravilhosa. Assisti uma palestra com o Emílio. Se ele falar durante 6 horas seguidas, quando ele terminar a palestra, você pensa que demorou 5 minutos. Você vê como é sensacional. É muito boa mesmo. Maravilhoso. E nós estávamos discutindo justamente esses fatores de coisa e tal, porque eu gosto muito, sabe? E me influindo muito, sempre fui muito ligado na arbitragem. E coloquei a arbitragem em primeiro plano, fora a minha profissão. Dei mais valor à arbitragem que a minha profissão. Muito bem. Eu disse, se eu sou da comissão de arbitragem, eu resolveria esse problema fácil. Tá? Pegava os grandes árbitros que tiveram no passado, reciclava-os, tá? Atualizava eles com tudo isso e tudo mais, fora Emílio, óbvio, né? Porque sabe até o que vai acontecer amanhã. E colocava esse pessoal para trabalhar no VAR. Entendeu? Claro, claro. Aí, Paulinho, dentro da sua pergunta, não ia ter aquele fator, eu queria eu estar apitando, não queria estar aqui, não sei o quê, porque isso acontece. Se falar que não acontece, é mentira. Tem sempre o ser humano que quer derrubar o outro. Isso acontecia, inclusive, quando na época existia o árbitro adicional. Tá? Porque o cara que estava escalado como adicional, ele ficava doido da vida que ele queria estar como árbitro central e não como adicional. E às vezes muita coisa ele não tocava para o árbitro central. E o VAR é a mesma coisa. É isso aí. Bom, mais uma do Fiore. Vamos ver que pergunta que ele vai fazer. E o senhor nos dissertasse também sobre a veracidade ou não, das denúncias formuladas contra o Arthur
quanto ao uso do cartão do sindicato em gastos, em boates, em inferninhos, em bares, em restaurantes, enfim, em todas essas situações, que o senhor nos esclarecesse. Há veracidade ou não? Bom, Fiore, eu vou dizer uma coisa para você. Se ele utilizava o cartão do sindicato para pagamento das farras aqui e ali, eu não posso dizer para você com toda a certeza, porque eu não presenciei isso, tá? Então, eu não posso dizer. Agora, teve um fato que eu vi com meus olhos. Então, é aquele detalhe. O que eu vejo, eu vejo. O que eu não vejo, eu fico na dúvida. E ele estava já exilado na Paraíba. E nós estávamos próximos já das eleições. E o que aconteceu? Eu acredito que quando ele estava lá, a princípio, quer dizer, quando, na época ele estava fazendo até, acho que era o trabalho de auditor, sei lá, aquela coisa. A CBF e a federação lá local pagavam as despesas dele. Mas pagavam as despesas dele em termos de locomoção, hospedagem e alimentação. É o trivial. Tá? O normal. Agora, as bebidas, não. Uhum. Então, o que aconteceu? Ele teve um gasto que eu vi a nota dentro do hotel de mais de R$1.200, foi bem mais, só de cachaça. Que Falar beleza. mais hein? coisa ou não? Que beleza. Leone? Doutor Benedito, o senhor acredita que, dentro de todo esse cenário que o senhor colocou, a administração atual aí da federação vai chegar até o final do mandato? A federação? Perdão, Do sindicato. do sindicato. Leone, olha, se continuar do jeito que está, eu acho que não chega dia 31 de dezembro. Porque hoje o sindicato não tem um centavo. O sindicato não tem dinheiro para pagar a conta de água, luz e telefone. O prédio está totalmente abandonado. As portas estão fechadas. Tá? Você passa lá, é uma casa abandonada, que corre o risco, inclusive, de ser invadida. E pode ser invadida a qualquer momento. E depois? Tá? E isso é bem feito. Porque o seu Aurélio, ele sempre... Porque o sindicato... Veja bem, a receita do sindicato, vocês me permitem, ela sempre foi baseada no seguinte. Tem a anuidade dos associados, tá? Dos árbitros, e a principal receita era um percentual que tinha de um contrato que o sindicato tinha para com a Federação Paulista de Futebol, que fazia o pagamento da taxa das arbitragens. Tá? Então, a federação repassava o dinheiro, o sindicato fazia o pagamento. Que, de acordo com o Estatuto do Torcedor, tem que ser pago antes da partida, certo? E assim era feito. Dentro disso, quando esse processo começou, tivemos uma assembleia para definirmos o percentual que seria descontado a título de trabalho, administração. Isso é fato. Qualquer um faria isso. Tá certo? Ninguém trabalha de graça, nem relógio. Se você não der corda, ele não trabalha. Se você não botar a bateria, também não trabalha. Não é verdade? Bom, e foi estipulado, se não me falha a memória, eu mesmo, naquela assembleia, fui voto vencido, que eu coloquei 5%, no fim, fecharam por 3%. E era descontado. Então, veja bem, início de ano, A1, A2 e A3, os campeonatos, direto, tá? Seriam 30 jogos. Quer dizer, é um dinheiro que entrava. E depois, terminando esses campeonatos, tinha segunda divisão de profissionais, Copa Paulista, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-20 da segunda divisão, entendeu? Então era jogo para Chuchu. Então tinha uma receita boa. Tá? E toda vez que o tesoureiro fazia o pagamento da taxa dos árbitros, o que ele aproveitava? Unir o útil ao agradável. Porque de 100% do quadro de associados, eu vou ser exagerado, hein? Vou fazer um exagero enorme.
Se tiver 5% que paga a anuidade do sindicato de forma espontânea, é muito. É muito. Ninguém tá nem aí, né? Não estão aí. Então, o Pianossi, na época, ele utilizava o pagamento, e quando pagava a taxa para o árbitro, ele já fazia o desconto da anuidade. Dividia para o árbitro. 3, 4, 5 vezes, entendeu? Então, era uma forma de entrar um dinheiro no sindicato. Quando o seu Aurélio começou na campanha dele, começou a pegar e a falar de alto e bom som, que aquele contrato era totalmente inconstitucional. Porque o Aurélio, tudo que ele fala é inconstitucional, que está errado. Mas não explica por quê, né? Não. Eu acho até ele nasceu num ato inconstitucional. Então, o que aconteceu? A federação ainda estava com o contrato do sindicato. Logicamente que deve ter chegado aos ouvidos do Reinaldo. Logicamente. O que o Reinaldo fez? Mais que depressa, para não ter problema, rescindiu o contrato. A principal receita acabou. E aí? E não tem chance de restabelecer esse contrato? Depende de quem for o presidente. Doutor, existe alguma possibilidade de um árbitro chegar à FIFA pela excelência do seu trabalho, ou ele tem que fazer política? Bom, isso daí é uma coisa que não é de hoje. Tá? Isso desde quando eu iniciei, que foi em 1982 que eu fiz o curso, 83 que eu comecei e tal, na arbitragem. Veja bem, naquela época ainda se usava o árbitro ter capacidade, né? Porque, bom, lá naquela época eles tinham capacidade. Hoje só tem curioso na arbitragem. Porque o camarada escuta, o árbitro FIFA ganha R$5.000 por jogo. Então ele pensa que ele vai ganhar R$5.000. Nunca entrou num campo de bola, não sabia nem que a bola é redonda. Hoje é desse jeito. E aquele detalhe, mesmo naquela época, e até hoje, tem que ter o QI. O que indica? Exatamente, quem indica. Tá? Porque às vezes você vê hoje, tem árbitros aí, meu Deus do céu, que eu não colocaria para apitar preto contra branco ou casado contra solteiro. Que são muito ruins. É que antigamente... E são FIFA, hein? É que antigamente existia a várzea. Então o camarada começava apitando na várzea e pega um couro grosso, né? Não sei. Ia se formando junto com os jogadores. Isso. Né? Hoje em dia, o cara vai apitar jogo aí de escolinha de futebol, que tem segurança em volta. Quando apita, né, doutor? Quando apita. Querido, eu vou dizer um negócio pra você. Esse pessoalzinho novo que está começando, se você chegar para eles pedir para apitar um jogo, como a gente fala, qualquer campeonato, que nem, por exemplo, antigamente tinha o Campeonato Kaiser, Sim. que era um campeonato dos clubes de várzea maravilhoso, um troço que o... Bem organizado. Não, a organização era fora de série. E o trabalho de segurança para o árbitro, então, era um negócio que não existe. Nem no profissional tem. Uhum. Entende? O Flávio Adalto realmente fazia um regulamento bem forte mesmo, entendeu? Bom, se você pegar um camarada desse, ele não ia arbitrar um jogo da Copa Kaiser. Tá? E se fosse, de repente, vamos dizer, como um assistente, ele ia chegar no campo de jogo, ele ia olhar. Então, vamos supor, a torcida está do lado de lá. Ele ia falar, eu vou trabalhar aqui. Porque não tinha ninguém. Tremendo as pernas, né? Todos têm medo. Todos têm medo. É um absurdo. Hoje, como eu disse, é raro. Hoje, quando você vê o árbitro no amador, na várzea, como se fala e tal, no popular, esse elemento, ele não está na federação. Ele não vai para a federação, porque ele não tem chance. Porque, às vezes, é um camarada que não tem um curso de segundo grau. Entendeu? Então, ele não... Ele entende do jogo, mas ele não tem o diploma que é exigido. Bom, doutor, infelizmente o programa está chegando no final. Agradeço muito a presença do senhor, viu? Querido, eu que tenho a agradecer a vocês pelo espaço, né? E para colocar os ouvintes, e principalmente a classe árbitro de futebol, para ver a situação. E eu estou puxando aquela bandeira e levantando a bandeira. Árbitro, acorde. Vamos pegar e resgatar o nosso sindicato. Que o nosso sindicato, ele foi fundado com muito suor. E não
com elementos que não sabem nem administrar o próprio banheiro da casa deles. É isso aí, Leone, um grande abraço. Boa noite, Paulinho. Boa noite, doutor Benedito. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. É isso aí, até terça!